Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael, você está na Junca Games. Essa é mais uma novidade da Junca Games, que eu vou fazer tutoriais sobre design e vamos começar com o Blender justamente explicando como é que você faz um objeto bem simples, que é uma carta de Magic the Gathering texturizada utilizando o método UVMap. Eu estou utilizando a versão 2.79, até porque quando você passa para 2.81 você tem uma mudança radical de interface e o que eu achei um pouco desnecessário. E tem uma migração completa de renderização. Então, muitas vezes, você que está querendo começar a aprender sobre o Blender, eu diria que aprender uma versão anterior às mais atuais, que está na 2.92, é recomendável. Mas também não é um absurdo de aprender. Tem muito tutorial pela internet a dar por fora, mas a maioria deles é um pouquinho avançado. Eu diria e recomendaria o Blender Guru. Mas eu vou começar aqui com algumas coisas bem básicas e a gente vai começar fazendo. é, Vamos começar fazendo a carta do Magic the Gathering. A que eu mais gosto, que é o Jace Estrategista Arcano. Vamos lá começar. Bem, aqui é o nosso grid. A gente tem aqui os nossos eixos, né, que está aqui nesse ponto, a coisa mais básica que tem em Blender, quando você começa, você é apresentado. Aqui tem algumas coisas um pouquinho avançadas, mas tudo que pode ser explicado. Bem, a primeira coisa é que normalmente eu trabalho com 3 telas, né? Aqui eu vou juntar as telas e mostrar para vocês como é que faz a tela. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo porque ele vai ter uma parte de tutorial básico e a parte de fazer é, realmente o tutorial, que é a carta do Magic. Você vem aqui em cima, aperta com o botão direito do mouse, vai aparecer Split e Join Area. É o split que você faz e corta aqui. Se você quiser fazer assim na vertical, se quiser fazer na horizontal, é o mesmo procedimento. Normalmente a gente começa pela vertical, porque na horizontal você não tem nenhuma borda para fazer isso. Então você puxa para cá, né? E aí normalmente aqui de novo né? Nessa linha você faz de novo o split e vem aqui. Eu vou aqui no menu e escolho propriedades, porque a maior parte das nossas configurações de objeto, lâmpada, iluminação, ambiente, renderização, ela está aqui, então eu sempre deixo aberto. Esse daqui, essa zona daqui, eu geralmente deixo aberto para que eu possa ver outras visões do objeto ao mesmo tempo que eu estou modelando ele e ao mesmo tempo em que eu faço também texturização ao mesmo tempo que eu estou vendo como é que o objeto está sendo trabalhado. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de colocar qualquer objeto aqui é de vir aqui nesse menu, tá? Xcine, e a gente vai aqui em unidades, vai de metros, tá? O meu Blender está em inglês, eu prefiro até deixar, a grande maioria dos tutoriais, materiais, está tudo em inglês, então prefiro deixar assim do que ficar fazendo conversão depois. Você vai aqui e coloca centímetros, e a gente vai trabalhar em centímetros em vez de metros. A gente tem aqui a nossa câmera, ela está pequenininha, você pode escalonar ela. Para escalonar dessa forma daqui, você tem duas formas. Você aperta Ctrl S, tá? Ou Ctrl S, esquece que eu falei. Escreve, clica em S e você pode aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, ou você pode apertar a tecla N e vai aparecer esse menu aqui do lado. E vai mostrar para vocês essas transformações aqui. Localização, rotação e escala. E aqui está a escala. E se você colocar um aqui, ele já vai diminuir o tamanho da câmera. E aí é só fazer o CTRL-C e CTRL-V para você colocar a escala de todos eles em vez de você ir um a um. Eu normalmente direto vou no atalho. Isso é uma coisa que, se você é usuário novo, é, todo, todo design em Blender, ele não trabalha, em vez de vir aqui no painel, é mais fácil ir por atalho, tá? É muito mais fácil porque você não perde tempo de ir e sair daquela tela, então aperta logo o S e aumenta e diminui aqui.
Esse aumenta e diminui da câmera, ela não faz nenhuma diferença para o tamanho da imagem. Você tem que mudar o tamanho da escala da imagem, do objeto, clicando no objeto. Esse tamanho aqui, a gente diminui o tamanho da câmera, é que às vezes a gente tem um cenário que o tamanho da câmera ela tá ocupando tanto espaço que a gente não consegue enquadrar direito as fotos. Então é mais uma questão de facilidade na hora de enquadrar a foto. Outros tutoriais vai ser mais fácil, mais visual de entender isso que eu acabei de falar. Então a gente puxa para trás, aperta no seu teclado numérico o 0 e você vai ver em primeira pessoa aqui a câmera. E quando você move aqui a câmera, você vê que ela se afasta. E é por isso que eu deixo essas duas telas assim, porque eu tenho, digamos assim, janelas auxiliares para que eu possa ver a modificação do meu objeto em tempo real. A gente aperta o N de novo aqui. Para você sair da primeira pessoa, basta você apertar o botão do mouse do meio e sair dessa tela. E a gente vai colocar a nossa primeira primitiva. É só apertar Shift e A e vai aparecer esse menu aqui. Tá? Você pode ir também aqui nesse menu aqui embaixo e fazer a mesma coisa. Mas como eu falei, por atalho é muito mais fácil, muito mais cômodo. Então, Shift A, a gente vai colocar o plano. Ele está muito grande e está totalmente não dimensionado como uma carta de Magic é. Então a gente vai apertar o N novamente. E a gente está vendo aqui, ó, 2 centímetros, essa é a nossa dimensão. Tá? É aqui que a gente vai tratar do nosso assunto. Se vocês perceberem, quando a gente clica com a câmera, essa dimensão desaparece. Tá? Ela não tem a ver com o tamanho da imagem. Ela tem a ver com, né, o quanto de escala ela é, o que não é. Para mudar o tamanho da imagem, pulando um pouquinho da etapa do nosso tutorial, é só você ir nessa câmera aqui de tirar fotografia, apertar, vamos subir um pouquinho aqui a tela, e ir aqui, resolução, é aqui que muda, tá? O tamanho da imagem. Quando você renderizar, finalizar a sua imagem e ela estiver salva numa pasta, aqui vai estar, e é aqui que você vai mudar. Em nenhum momento aqui a gente está mudando o tamanho de imagem. E a gente vai fazer várias coisas. Primeiro, é saber que o tamanho de uma carta de Magic de altura é de 8,0,7 centímetros e de largura é 6,03 centímetros. É bom fazer dessa forma porque a maior parte das imagens na internet que você vai encontrar está nessa medida. Então, para você não ter que ficar convencionando depois, porque colocou a imagem, aí tem que esticar ela, porque quando ela fica muito esticada e deforma, a gente chama de stretch. E pode ser trabalhoso, então é mais fácil preparar a imagem. Então o que a gente faz? A gente chega aqui e digita 6,03 cm. Tá assim, mas é assim mesmo, tá? E 8,7 cm. Tá aqui a nossa carta, pequenininha, mas não se impressione, ela tá desse tamanho aqui. E a gente vai rotacionar ela para que ela fique de frente para a nossa câmera. Aqui a gente não está vendo quase ela porque ela está deitada. Então a gente vai rotacionar ela. Você pode apertar com R para rotacionar. Tá? Se você não der uma direção para ela, vai ficar dessa forma assim. A gente aperta R e logo mais, antes de mover com o mouse, o X. E aí ele vai dar uma direção. A direção é essa. Normalmente eu faço isso para identificar onde que ela está. Você percebe, né, que tem um número se mexendo ali na rotação. Né? Tá indo 48, está indo 37, 30, 28. Bem, vai fazer o seguinte, você vai chegar aqui e vai colocar no ângulo de 90 graus. Para que ela fique desta forma. Aí fica mais fácil e a gente consegue ver aqui. Outra dica, aperta G e X. Ele vai fazer esse movimento aqui sem que você precise se preocupar, eu vou para cima de repente. Você não vai, você só vai ficar no plano horizontal. E aí você consegue ver aqui. A gente vai selecionar o objeto, apertar Shift para que ao mesmo tempo a gente possa pegar o objeto e a câmera. Shift de novo para a gente pegar aqui a iluminação. Se estiver indo muito rápido, não se preocupe, durante todo o nosso percurso do tutorial sempre vai ter novas oportunidades de entender todas as ferramentas. E a gente sobe todo mundo ao mesmo tempo. Por que é isso?
é bom porque a gente tem esse grid aqui embaixo. Não é que ele ficando embaixo está errado, é porque fica bom para a gente fazer referência espacial. E a gente se refere de novo aqui. Se vocês perceberem no início do vídeo, vocês perceberam que, ou não perceberam, mas se perceberam, eu desliguei uma coisa aqui embaixo e aqui, né? É porque ele estava na forma de visão de material. É bom para a gente saber como é que a iluminação e o tipo de textura, como é que está afetando o nosso objeto. E a gente vai fazer isso agora. A gente vai trocar para material. Vai ver que, de repente, foi do cinza para o branco aqui. E esse aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Os demais que estão aqui é renderizador, tá? É como vai ficar finalmente. Olha só como é que fica, não dá nem para ver. Mas isso muda, tá? E a gente vai aqui para o material. Vocês vão aqui em Word e mudam o ambiente para escuro. Vai perceber que não tão escuro, deixa mais ou menos aqui. Observe os valores de RGB ali embaixo. Isso é tão importante quanto. Você pode ter configurações específicas e pode mudar ali, em vez de você mudar com esse alternador. Às vezes por olho ou às vezes por uma questão de cálculo mesmo. E aí você já tem aqui no renderizador, por exemplo, a possibilidade de ver. Sobe. E esse aqui, olha, você vai mudar para um valor meio parecido também. Seria mais ou menos o outro aqui. Uma outra dica, se vocês quiserem que esse valor e esse valor seja exatamente o mesmo, vocês podem vir aqui em Hex, copiar e colar esse valor daqui, vir aqui e copiar. Ele vai ter exatamente o valor, agora ele tem exatamente o valor. Mudou alguma coisa? Mudou, porque na hora da renderização faz diferença. Bem, aqui a gente vai começar a fazer o seguinte. A gente vai apertar no seu teclado numérico a tecla Delete, que é Del, para a gente se aproximar assim. É importante também apertar essa tecla porque ela seleciona o objeto. Quando você não seleciona o objeto, ele não fica referencial. Então, quando você rotaciona com o mouse, você simplesmente perde a referência e ele fica distante, você não consegue visualizá-lo. Se você apertar a tecla Tab, você vai ver que vai mudar alguma coisa. Né? Mudou a visualização, ela mudou também a forma de como você trabalha o objeto. Quando você aperta o Tab de novo, se você observar aqui embaixo, está escrito Object Mode. Quando você aperta Tab, está escrito Edit Mode, é onde você pode trabalhar a malha. A malha você tem aqui a face, a outra face também, quer dizer, no caso como objeto do plano. Eu falei outra face porque a gente vai trabalhar ela um pouco com extrusão. No plano, obviamente, você tem a face única e as 4 arestas e os 4 vértices. Você tem as formas de trabalhar aqui, face, aresta, aí você seleciona a aresta, e a vértice, então você seleciona o vértice. Normalmente a gente vai trabalhar nesse caso aqui com face. Tá? E nesse caso a gente vai apertar a tecla E, aí vai aparecer essa coisa estranha, e a gente vai fazer assim, muito levemente. Parece que não mudou nada, mas mudou. Se a gente chegar um pouquinho para próximo, ele já não é mais um plano. E por que isso é importante? Porque a nossa carta, como ela tem duas faces, tanto como parte traseira como parte dianteira, ela também tem uma leve arredondada nas bordas, que serve para a gente poder seguir o caminho da textura. E é bom vocês fazerem essa modificação antes de colocar a textura, porque depois é um pouquinho mais complicado. E é só vocês se referenciarem. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai aumentar um pouquinho a extrusão, mais ou menos assim, e nós vamos pegar com o botão esquerdo do mouse, apertar Alt, nós vamos fazer dessa forma. Esse Alt mais o botão esquerdo, ele seleciona em sequência faces, arestas, vértices, para facilitar. Vocês vão apertar CTRL I, CTRL mais I, ele vai inverter a seleção. Por que vocês vão fazer isso? Porque a gente vai tirar isso daqui. Tirar não remover, a gente vai esconder. Vai apertar a tecla H. Para que isso? Não é só para a gente trabalhar melhor. Esse recurso faz que quando você faz uma modificação na malha, ela não faz a malha o objeto ou mesh, você não deforma o resto.
Quando a gente faz, por exemplo, assim, um corte aqui na malha, e se vocês fizerem com toda a malha visível, ele vai fazer uma quebra na malha inteira. E quando vocês escondem essa malha, ela impede que essa malha toda seja quebrada, vamos dizer assim. Então você só trabalha numa parte e, as demais partes do objeto não são destruídos. Isso não parece significativo agora, mas depois é muito importante porque a gente está tratando de um objeto mais simples, que é simplesmente uma carta. Mas quando a gente lida com um prédio, é diferente. Então, cada parte de um prédio, por exemplo, eu modelo de forma separada, que é um método mais fácil do que modelar a partir de um objeto você ir extrudando, né? E fazendo extrusão em cada um deles. É muito mais complicado depois de você texturizar cada um deles. É trabalhoso dos dois modos, mas um é mais errático que o outro. Então a gente vai selecionar aqui de novo. Vocês podem apertar a tecla A, você vai selecionar já o que está visível. Ou você pode, com o Alt e o botão esquerdo, botão direito do mouse. Eu falei botão de esquerdo anteriormente. Se você errou, é porque eu errei também. É botão direito do mouse mais Alt, para você poder selecionar. E aí o que você vai fazer? Você vai apertar CTRL mais B. E ele vai fazer isso daqui. Apertar Z, porque ele teve uma ação diferente. De qualquer jeito, deixa dessa forma mesmo. Aqui, quando você volta para o Object Mode, parece que está de volta, né? Mas você tem que voltar aqui no Edit e apertar Alt mais H, que aí ele vai voltar ao valor que foi. E nós vamos aqui no Material Mode e a gente vai fazer 3 materiais. Bem, para quem está começando 3 materiais, o que significa? Nós vamos definir 3 áreas diferentes para colocar 3 materiais diferentes no modelo. Aqui, antes da gente ir, engraçado que no ensaio desse vídeo me deu certo, mas é sempre assim. Quando a gente ensaia, faz tudo certinho, chega na hora da apresentação, a gente tem um pequeno problema. Fica um desafio para vocês. Como é que eu fiz a seleção dessas arestas? Lembre-se que é a mesma tática do que eu fiz na face. É um exercício de esforço, tá? Para vocês treinarem. Vou apertar aqui o... Normalmente ele teria que ter feito uma saída aqui, deve ter feito, obviamente, uma coisa errada. Mas eu fiz uma leve correção, que é para poder seguir o arredondado da carta. De qualquer jeito, se não for nessa, nas outras, eu vou acertando essa história. Bem, o que vai acontecer? Aqui, a gente está com o material aqui selecionado, né? Ele está aqui no modo Edit Mode. E aqui a gente tem como fazer o nosso material. Eu normalmente nomeio os meus materiais, é bom porque você se orienta. Então a gente vai criar aqui o primeiro material, a gente vai colocar frente. Vamos colocar o segundo material, nós vamos colocar trás. E nós vamos colocar o terceiro material, borda. E a gente vai selecionar aqui. Quando a gente seleciona, o jeito de você anexar o material é apertando em Assign. Tá? E aí você seleciona, quando você manda desselecionar, ele desseleciona. E se você mandar selecionar, ele vai selecionar. Tudo. Por quê? Porque nesse exato momento ele é tudo. Tá? E aí o que você faz? Vem aqui, aperta CTRL mais I para inverter toda a seleção. Ele não está selecionado aqui. E aí você manda atrás. Aí quando você faz a desseleção, ele vai, por exemplo, colocar a frente, ele só vai fazer a frente. Porque nesse exato momento,
O trás está com tudo. Aí você aperta a tecla A para tirar a seleção, você manda selecionar, tá todo mundo. Só que você não quer todo mundo assim. Você vai chegar aqui atrás e vai selecionar esse assim. Tá? E a borda, eu acho que automaticamente ela já está nas laterais. Não, não está. Então você seleciona o da frente, aperta Shift e seleciona o de trás, CTRL mais I e manda na borda fazer Sign. Você vem aqui no difuso. O difuso é a cor que o objeto emite, diferente da especular, que é a cor que o objeto emite em relação à iluminação. Isso é, quando você não tem uma especular, você tem um objeto meio opaco, ou quando ele não reflete nenhuma iluminação, porque simplesmente ele absorve. Vai no difuso aqui e vai colocar na cor preta. Tá? Alguma coisa... Ah! Não. Tá certo. Tem alguma coisa acontecendo, que deveria estar aqui a cor preta, mas deve ser um bug. Não tem problema nenhum. A gente vai aqui na frente, faz a textura, né? A gente vai para cá. Por quê? Aqui a gente faz uma configuração geral dos materiais, como se fosse um diretório. Aqui a gente puxa a textura. E vocês vão escolher imagem ou vídeo. E a gente vai escolher imagem. Se você estiver configurado com qualquer outro desse tipo, você vai direto aqui. Vai em Open. E escolhe. O jeito de você verificar aqui, nesse caso, qual é a imagem que você está pegando, porque às vezes você está com o arquivo, já passou um tempo, você não sabe qual é o nome a imagem do arquivo, você vem nessa opção daqui, você vai ver o que está, e aí você consegue visualizar o que está no arquivo. Manda abrir. E aí, cadê a imagem? Como é que eu vejo? Bem, como a gente vai trabalhar com o VMAP, para você ver esse tipo de imagem no objeto, você tem que apertar U e selecionar esse primeiro. Ah, tá aparecendo aqui meio, né? Parece que tem alguma coisa desconfigurada ainda. Vocês vão nessa seleção aqui e escolhe UV Imagem Editor, tá? Editor de imagem. Vocês virem aqui, dá um X aqui ou vai no Open, tanto faz. Mas quando você vai aqui, ele já seleciona a imagem que você precisa, porque ele já foi selecionado na hora que você criou. Então, o que você faz aqui, você vê a imagem aqui. Tá? E aí você muda para o Edit Mode. Ele está aqui, é porque às vezes ele desaparece dessa forma. E você pode ver ele dessa forma aqui. Quando a gente vê a imagem aqui, parece de uma certa forma. Ele está meio apagado, eu não sei porquê, sinceramente. Ou talvez porque nem seria possível, ele não tá se proposto. É como eu disse, treinei isso antes, mas quando vai para o vídeo final alguma coisa acontece. Claro que eu não alterei nada. Não está ligado nada. Deve ser sinceramente. Tudo bem, a gente segue. Tem que estar muito mais nítido que isso daqui, tá? A imagem que aparece aqui é a imagem que aparece aqui, nessa nitidez. Não aparece dessa forma opaca. Dessa forma que vocês estão vendo. E a gente vai fazer um efeito na imagem que é conhecido como Novel Map. Tá? Essa daqui. Vão perceber que a imagem vai ficar um pouquinho mais estranha. Né? Vocês perceberam aqui
Assim, eu vou ligar e desligar, perceba a imagem, não a configuração. Olha só o que aconteceu. Isso daqui ela torna mais nítida porque ela considera o seguinte: pontos brancos e pontos negros de uma imagem ela salta mais ou abaixa mais. Quando vocês forem estudar normal map, a melhor forma de fazer mapa ou cidade é você montar uma imagem preto e branco para você poder colocar os pontos, acho que os pontos negros, você eleva os pontos brancos e você abaixa. Então a gente vai colocar um valor aqui de 0,01.150. Por que eu fiz dessa forma? Porque a carta normalmente tem um pequeno relevo. E essa carta é esse detalhe que a gente está criando aqui. Não coloque um detalhe muito alto. Normalmente a gente coloca detalhe quando a gente está lidando com tijolo, porque a gente quer deixar um relevo, porque o tijolo não é totalmente liso, é meio lascado. A gente vai fazer a mesma coisa com a parte de trás. A gente vai ver se está tudo certinho, a parte de trás está aqui. A gente vai tirar especular. Especular, lembre-se que é a reação do objeto em relação à iluminação. A carta do Magic, geralmente, aqui na frente, ela tem mais reação à iluminação. Então, a gente deixa só um pouquinho assim. E pega, por exemplo, esse daqui e coloca dessa forma. A gente percebe que a iluminação pode ser sentida um pouco. Aqui eu nem coloquei o efeito, porque essa carta é foil. Então, nessa parte aqui ela brilha. Tem como fazer isso, mas é mais fácil fazer isso utilizando um editor externo, como o Photoshop ou GIMP, que você faz um efeito aqui em cima, e aí quando ele fizer o efeito, você vê que a iluminação aqui não é igual à iluminação aqui, aqui é mais metalizada. Então a gente seleciona de novo aqui, só foi para explicar essa parte. Vamos fazer o mesmo procedimento. New, ver se está em imagem ou vídeo, manda abrir, vai na pasta que está a sua textura e escolhe. E faz a mesma coisa aqui. Aperta U, manda a primeira. Ele está muito escuro. Vou criar duas aqui. Duas iluminações. E aqui atrás a gente tem... Está de cabeça para baixo, mas a gente tem como acertar isso. Essas pontinhas aqui, eu acho que a gente vai ficar com elas nesse tutorial. Infelizmente, alguma coisa nesse Blender me sabotou nesse tutorial, mas ele há de me aguardar. Entra no modo Edit, vem aqui, aperta o A nessa região aqui, ele vai desselecionar, aperta o B e ele vai ter essa seleção aqui que você pode utilizar como box, por isso B. Aperta o botão G e aperta o botão Y. Ele vai fazer isso daqui. O G, na verdade, é a abreviatura de grab, que é para você agarrar. Quando você faz G e um direcionamento, X, Y, Z, você vai posicionar a aresta, vértice naquele eixo, de forma a não perder tempo em que você possa ir para outro eixo sem querer. Por exemplo, você está fazendo uma medida precisa. Se você apertar só G, olha só o que acontece. Eu quero entrar, só quero fazer vertical. Então você vai apertar G, vai sair aqui, você vai apertar G e vai colocar Y. Vai ficar só na vertical. Você pode fazer isso aqui o tanto que você quiser, que você vai ficar só na vertical. E você consegue direcionar esse G na medida que você quer. Você pode colocar G, Y e digitar um número. Nesse caso ele não se moveu. Por quê? Porque ele está indo para uma posição em que não vai ter nenhum significativo movimento. Tá? Mas se a gente fizer GX, não. Aqui não tem como demonstrar isso. Mas simplesmente você consegue mover, tá? Você consegue ver por aqui. Se quiser colocar o G aqui, você consegue ver ali no UV Vertex. O Y está se movendo. Acho até que seja por isso. A mecânica dele aqui é um pouquinho diferente de quando você lida com o objeto. Então fica uma nota de rodapé. Você faz aqui, tira o N daqui, tira e a gente aperta o A para poder
Aperta o A para selecionar uma aresta que estava, aperta o A de novo. Você vai apertar R, não aperta no direcionamento, porque ele só vai fazer nesse movimento, e aperta 180. Percebe que aqui ficou do tamanho que deveria ser? Aqui deveria ter esse movimento, né? Deveria ter alguma coisa aqui para vir a curvatura. Bem, infelizmente a curvatura não teve aqui, mas para você não ter um problema sério, só aumenta aqui com S. Diminui um pouquinho assim, só para ele agregar esse ponto preto aqui. E lembrando que aqui do lado, né? Ele deveria ficar aqui com arredondado. Então acaba que a gente teve uma surpresa aí nessa questão. Aqui a rotação é só selecionar o Z, para vocês terem a rotação da sua carta. A gente muda aqui para a nossa opção do 3D View. Selecionamos aqui, é só uma questão para adequar, para ficar um pouco localizado. E a gente vai apertar o F12 para a gente ver como é que ficou. Ficou assim. Está distante? Então a gente faz o seguinte, a gente aproxima, abaixa um pouquinho, coloca assim. A gente vai selecionar, porque a gente quer ver na frente e atrás. Nesse momento a gente teria que colocar um objeto com reflexão, mas isso é matéria para outro tutorial. A gente vai trazer a carta um pouquinho para cá, vai apertar CTRL mais D, apertar Enter, e você vai puxar com a seta vermelha aqui, vai ver que tem uma cópia. Você vai apertar R e Z para poder fazer uma rotação para trás. Vamos deixar assim para dar a sensação do 3D. Tá? E vamos fazer a mesma coisa. R mais Z. E a gente faz desta forma assim. A gente pega essa iluminação, vamos ver onde que a gente pode colocar direito. Pode colocar a iluminação assim. E colocar outra iluminação. Ela tá boa desse jeito, mas a gente pode colocar um pouquinho para a gente pode colocar ela um pouco para frente. Ver aqui. Ela está adequada, a especular dela está adequada à carta. E se você fizer essa mesma iluminação na carta mesmo, ela consegue fazer dessa forma. E a gente vai colocar aqui na frente. E a gente vai fazer de novo. Aperta o F12. A qualidade da textura depende da foto. O 3D não faz milagres nesse sentido, então vai depender muito dessa foto aqui. Essa foi a melhor foto que eu consegui. Eu tenho a carta mesmo, posso tirar foto, mas se você não tem essa possibilidade, você tem que achar a melhor resolução dessa carta para que você possa ver desta forma. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo longo porque eu precisei explicar muita coisa que é básica e esse vídeo é para iniciante mesmo. Começar com uma carta. Assim, quase não tem erro. Você aprende algumas funções. Você aprendeu a função de rotação, de translação, de movimentação, são os recursos de transformação. A texturização UV-Map, que não deixa de ser, é complexa do mesmo jeito. Tá? Vocês viram a mais simples que teve. E um básico de iluminação. E algo muito básico sobre cena. Então, a gente volta em breve com outros tutoriais. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos. E uma nota, apesar desse site, você veio por aqui através desse tutorial, esse site também é de geek. Ou seja, eu falo sobre Magic the Gathering, eu falo de board games, eu falo de review de bonecos, action figures, eu falo de Wave, eu falo de revista em quadrinhos, em especial Doutor Estranho, Marvel, filmes, livros e revistas. Eu acho que eu já falei. Espero que vocês tenham gostado, mais uma vez. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado.